Uma cola da fala dele já para incluir aqui na minha. Eu estava no Hiper Bom Preço e eu não vou fazer uma fala sobre o supermercado, não se preocupe. E estava naquela fila que a gente faz pequenas compras, a gente fica com aquela cerca de coisinhas ao redor, né? Para ver se a gente leva mais coisa. Aquilo é estratégico. Inclusive tem as revistas de moda, porque aí você olha e vê como você está distante daquilo ali. Aí para compensar a frustração tem um chocolate que você compra para ficar mais distante ainda de tudo aquilo ali que está lá. Isso aí quando eu dava aula de psicologia do consumidor a gente explicava para os alunos. E na fila tinha um pai, uma mãe e um filho. E a fila, eu recebi visitas de última hora, eu acho que aconteceu com muitos de vocês, para o São João, né? A gente se torna uma cidade turística e chegou 5 pessoas. E como eu e minha esposa sabemos profundamente culinária, a gente foi pro hiper comprar alguma coisa, porque... E aí eu peguei uma fila de 2 horas naquela. E fui observando essa família, todo o trajetório. A criança pegava em tudo que queria, o marido olhando o telefone, a esposa olhando para outro lugar. Era uma família em que cada um estava no seu quadrado, não havia uma conjugação de esforços. E quando a gente chegou na fila mesmo, que a gente foi entrando naquele lugar que tem um monte de bombons e coisas, o menino foi abrindo tranquilamente os bombons, tirava, comia, botava no bolso, a mãe pegava também. E observando assim, né, aquela cena todinha. E aí uma pessoa atrás que me conhecia, Rossandro, o que é que tu acha disso? Aí eu disse, eu tenho que dar opinião? Não, por que tu tá vendo isso? Eu tô vendo faz tempo, eu tô vendo isso aí faz tempo. O que é que tu acha disso? Eu fico fazendo uma relação disso que está aqui com o que está acontecendo nas ruas, com o que está acontecendo no Brasil hoje. Como é que a gente pode relacionar os eventos de massa ao comportamento do indivíduo, de uma família, da educação das pessoas, e o que está acontecendo, como é que a gente pode simbolizar isso, e como é que a doutrina espírita falaria a respeito desse momento no Brasil. Bom, a maior parte de nós aqui faz parte do mesmo momento histórico. A gente está com idades diferentes, mas nós somos herdeiros de um mesmo momento histórico. De um momento que cria um novo mundo a partir do advento da Segunda Guerra Mundial. Então, naquele momento da história humana, um dos capítulos mais negros da história humana, um homem convence milhões de pessoas a matar milhões de pessoas. Hitler convence os alemães a matar milhões de pessoas, inclusive judeus, sobretudo judeus. Depois, a guerra termina quando, matando milhares de pessoas, com a explosão de Hiroshima e Nagasaki, temos um beijo simbólico em Nova York de um soldado com enfermeira para simbolizar o fim de uma guerra que deixou muitas marcas. Ali começava uma transformação de uma sociedade já cansada. Aqui nessa sala, hoje, junto conosco, existe aquela geração que foi às ruas em 1964, quando teve o golpe militar. Tentar impedir também um capítulo negro da história, particularmente do Brasil e da América Latina no contexto de ditaduras. Aí tem a geração que, como eu, foi, né, em busca... teve a geração das diretas já, que foi a redemocratização do Brasil. Essa geração de 64 conseguiu a redemocratização. A nossa primeira experiência foi trágica, porque o primeiro homem eleito a gente teve que derrubar, e veio a época da geração dos caras pintadas. E aí parecia que a gente entrou no estado de letargia. Nós tínhamos saído de uma ditadura, entramos numa democracia, e parece que nada mudava. A corrupção, a indiferença pública, política, e das pessoas de uma forma geral, estava acontecendo. Até que de repente, como é comum na história humana, e tem uma frase de Victor Hugo, escritor francês, que diz assim: é incrível a força das coisas quando as coisas tendem a acontecer. Então, de repente, vão ali pedir para diminuir 20 centavos do passe, e a reação da polícia gera indignação. Uma sociedade com um tempo histórico diferente e com uma coisa que não tinha em 64 e que não tinha na época dos caras pintadas: redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, e de forma que a gente não precisava das TVs para dizer o que estava acontecendo. Nós tínhamos como saber, porque as pessoas estavam na rua, fotografavam, postavam, a gente curtia e compartilhava. Isso tudo ia criando um sistema, uma hashtag, como eles chamam, na área de mídia, ou seja, todo mundo começava a falar sobre aquilo ali, e a gente não precisava da opinião da Globo, não precisava da opinião da Record para saber o que acontecia. Nós sabíamos o que acontecia. E aí a mídia começou a ter que se curvar ao evento, porque foi interessante. No dia anterior, eu estava assistindo o comentário de Arnaldo Jabor na CBN, de meio-dia,
Ele dizendo que era uma palhaçada, aquilo ali, aqueles jovens. No outro dia, eu tenho que reconhecer que eu errei. Ele teve que reconhecer porque a mídia humana, nós, através das redes sociais, que é uma das características do mundo de regeneração, o poder não fica mais concentrado na mão de alguns, as redes sociais distribuem o poder, pelo menos de informação por enquanto, depois vai ser todo, na mão de todos, com mais maturidade. Então nós estamos vendo aquilo que está claro, as transformações de um mundo de regeneração. O estertor de uma sociedade nova que quer surgir e que obviamente vai encontrar culpados. É comum esse processo. Vamos encontrar os culpados de por que não está dando certo. É fácil culpar político porque eles erram bem mais. E porque eles erram descaradamente. Mas quando eu vi aquela criança na fila, pegando coisas que tinham a ela, e um pai e uma mãe indiferente colaborando com aquilo ali, e quando a pessoa que me conhecia perguntou o que é que você acha disso, eu disse para ela, eu apenas percebo os desdobramentos deste comportamento no futuro, que por enquanto é pegar um bombom, mas no futuro essa criança vai roubar a carteira do pai e da mãe, se eles quiserem reagir é tarde. Porque eles ensinaram esse comportamento como normal. E espero que não, mas possa ser que ela faça isso para comprar crack. E vai ser tarde, porque eles não fizeram nada para impedir que isso acontecesse. E se nós criamos e temos filhos que não recebem de nós, pais, princípios de normatização do comportamento, nós vamos ver, claro, numa manifestação como essa, embora a maioria quisesse e se comportasse pacificamente em busca de algo melhor, uma minoria, até às vezes que a mídia deu mais ênfase para tentar anular a importância do outro manifesto, queimando concessionárias, tentando invadir órgãos públicos, depedrando, por exemplo, o Itamaraty em Brasília naquele dia, que é esses comportamentos. É aquela coisa que a gente percebe muito bem comentada no próprio Evangelho, quando se fala desse momento de transformação, que alguns pensam ser o apocalipse no sentido literal de fim do mundo, mas de fim de um tipo de mundo, é que o joio e o trigo vão se separar. Vai ficar bem claro quais são as intenções de quem é bom, de quem quer melhorar e de quem quer permanecer na retaguarda da história. E o próprio Livro dos Espíritos diz: aquelas pessoas que tentarem impedir o avançar da história serão esmagados pela engrenagem do mundo de transformação e da lei do progresso, porque quando ela vem, ela começa a acontecer e não tem como. Nós tivemos recentemente um exemplo disso nos Estados Unidos. Um evento impensável, por exemplo, depois do atentado do 11 de setembro, era provável que nenhum historiador, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo ousasse dizer o seguinte: olha, depois que uma rede terrorista muçulmana como a Al-Qaeda planejou e executou em solo americano, inclusive treinou em solo americano, utilizando um programa da Microsoft, que é o Flight Simulation, como voar para jogar aqueles aviões no World Trade Center, depois no Pentágono e outro que caiu no percurso, ninguém sabe para onde, que provavelmente nunca vamos ver nem tão cedo os americanos elegerem um descendente de muçulmano, porque o trauma ficou muito forte. Aí também, e quando será que os americanos vão eleger um presidente negro? Dificilmente. Ainda não tem momento para os americanos elegerem um presidente negro. Aí foi impressionante, porque o próximo presidente americano foi justamente um presidente negro de descendência muçulmana, com o sobrenome do país que o antecessor dele invadiu. O Iraque de Saddam Hussein. Os americanos elegeram Barack Hussein Obama, um negro descendente de muçulmano. Então a gente pensa que a história não muda rápido, ela muda. Essa história de que a natureza não dá saltos, ela é verdade dependendo do momento histórico. Porque o que é o salto? É que existe um processo que vai acontecendo antes. Então vamos imaginar a água fervendo. Ela a 60 graus, ela não vira fumaça, ela não muda do estado líquido para o gasoso. Você está ali na cozinha e você não sabe o que está acontecendo no bolo, você está ouvindo barulho. Mas quando chega a 99 pulando para 100, ela simplesmente muda de estado. Então, ali se deu um salto, mas houve um acúmulo de acontecimentos para que esse salto acontecesse. O que nós estamos observando hoje no Brasil e no mundo de uma forma geral é que está havendo um acúmulo de acontecimentos que está gerando uma ebulição social profunda. E que o que estamos assistindo hoje é que, embora esperássemos que a transformação se passasse por crises geológicas, que sempre aconteceram, terremotos, maremotos, tsunamis e tudo mais, as placas tectônicas sociais estão se chocando.
A sociedade está nos estertores de um novo momento. Agora, aí eu vou fazer a cola com o que você estava dizendo. Objetivos e metas. Um administrador, né, trazendo a visão dele. Então, o objetivo todo desse processo todo é um país melhor. Sobretudo uma palavra muito clara, mas decente. Decente. Não estou falando nem de ética ainda. Ética um plano mais transcendente. Decente. Agora, que metas para alcançar essa decência? De que forma nós vamos alcançar essa decência? Apenas questionando os homens públicos, fáceis de questionar, porque erram bastante e tem uma mídia em cima, e a nossa indecência da base. É possível mudar uma nação tentando transformar os homens que estão lá em cima, se os que estão embaixo continuam indecentes? Não. Então, esse momento certamente não vai ser só de crises do ponto de vista coletivo. Ele também está sendo, e aí quase todos nós já sentimos isso em nossas peles, uma crise do ponto de vista pessoal. Crises afetivas, crises de trabalho, crises individuais, crises de compreensão de si mesmo. É as entranhas da humanidade individual e coletiva que se movem para que o parto do novo surja. E é o que a gente está visualizando hoje aqui. O objetivo é dar um salto qualitativo. É transformar esse país, que é a nossa realidade particular que nos toca, porque nós vivemos aqui, num país melhor. É sairmos da vergonhosa posição de sermos a 6ª economia do mundo e 88ª em avaliação educativa. De sermos hoje, por exemplo, a maior nação em guerra urbana sem estar em estado de guerra. A maior nação que tem um plano de violência, o país que mais vive violência sem guerra no mundo é o Brasil. E é um contrassenso imaginar que um país com tanto dinheiro não consiga solucionar tantos problemas. Mas vamos imaginar então a cadeia dos acontecimentos. Porque a gente fica a se perguntar por que surgem esses momentos de evolução. Quando a gente pensa na ideia de mudança social, o que é que faz a sociedade mudar? Nós temos 2 princípios muito conhecidos na sociologia, que seria através do convencimento e através do vencimento. Eu convenço as pessoas a mudar de atitude, ou então através da força você convence as pessoas a mudar de atitude. Vamos imaginar, por exemplo, o uso do cinto de segurança. O uso do cinto de segurança, ele não foi por convencimento, ele foi por vencimento, por força da lei. Todo mundo no começo achou super desagradável. Hoje ninguém nem questiona isso. Por quê? Porque foi introjetado como um traço de cultura. Vamos pegar um exemplo. Fumar em ambientes fechados. No passado era comum. Dentro de avião. Onde você imaginasse gente fumando. Depois se começou a colocar uma placa assim. Preferível não se fumar. Mas era permitido ainda. Depois é proibido fumar. Hoje tem alguma placa aqui? Não, mas já incorporou. Já deixou de ser por lei, virou atitude. Então o que a gente vê com esses pequenos exemplos que eu estou dando? É que leva-se um tempo para se processar mudanças, mas no começo é necessário força, é necessário norma. O que faz com que uma sociedade seja educada é cumprimento de norma e punição. Às vezes eu vejo a gente comparar, sobretudo quando a gente viaja para fora, aí a gente vem assim, dependendo do país, claro. Tem país que a gente vai e volta para o Brasil achando que mora no primeiro mundo. E tem país que a gente vai e volta para o Brasil achando que mora no inferno. Depende do país que você vá. Mas esses países com os quais nós costumamos nos comparar, geralmente a Europa, Estados Unidos, Coreia, Japão, enfim, a gente sempre tem aquela sensação no discurso que, e aí tem aquela coisa toda da antropologia de um país multirracial, aqui é tão misturado que é um povo esculhambado, e simplifica a discussão. E parece que é por causa dessa miscigenação que a gente não segue normas. Mas não é assim. A gente não segue normas porque não tem punição. Simples assim. O que faz com que a gente passe no sinal vermelho de madrugada, hoje é medo de morrer. Né? Primeira coisa. Mas a gente também tem a certeza que não tem nenhum guardinha que vai lhe pegar de noite. Tem. Depois das 8 da noite, tirando a época de São João, nem tem mais STTP na rua. Mas se uma pessoa que mora nesses países passa 3 da manhã no sinal vermelho, tem guarda.
Então ele não passa, não é porque ele é superior a um brasileiro, ele é punido e nós não somos. Nós burlamos e não acontece nada. Na base e lá em cima, no topo da pirâmide. Então é preciso, em certos momentos, que haja norma. Então o que as pessoas foram na rua pedir? Norma. Aí, claro, a reação é hipócrita, mas reagiu. O Congresso reagiu, o Senado votou que o crime de corrupção é hediondo, né? Até há quem defenda, e eu concordo com isso, que a corrupção deveria ser considerado crime doloso, com intenção. Porque o crime culposo é quando você não tem intenção, e o doloso, se eu não me engano, se alguém for dar direito me corrija, né? É quando você tem intenção de matar. Por que um corrupto tem intenção de matar? Porque quando você desvia verba da saúde, você mata a gente com intenção de matar. Isso é crime doloso. Isso não é um crime imoral, um crime hediondo só. É um crime doloso. Porque quando você chega no posto de saúde com seu filho doente e não tem um remédio para ele tomar, ele morre, aquela pessoa que tirou o dinheiro e a esposa comprou uma bolsa da Louis Vuitton de $60 mil, por exemplo, ele matou pessoas para ter aquela bolsa. Isso é crime doloso. Tem dolo. É esse o cenário horrível que a gente encontra no Brasil. Quando alguém desvia verba para terminar de construir seu apartamento na praia, é crime doloso. Porque aquela criança que, porque não tinha uma escola de qualidade, fica na rua e vai cheirar crack e depois morre ou mata para comprar, você que desviou é o culpado, o primeiro da lista. E você que votou naquele cara por interesse pessoal, faz parte do processo. É bem mais forte essa reforma do que a gente possa imaginar. É bem mais profunda e mais intensa. Se você colaborou com aquela criatura e deu a ela o seu poder de eleitor, intencionalmente porque queria uma troca, e ela lá, corrupta, desviou, tudo que de mal provocou-se pela ação dela, nós todos colaboramos. E aí a gente é assaltado no meio da rua. A gente é vítima de violência. Porque nós temos o karma coletivo. Nós compactuamos com tudo que está aí. De várias formas. Inclusive, eu não faço nada. Eu nem voto, eu voto nulo. Pronto, você compactuou por omissão. Ou seja, com Jesus não dá para ficar inerte. Tem que agir, meu filho. Não adianta, desculpa, mude. Esse é o grande processo. Aí, Kardec, ele faz uma pergunta bem interessante na questão 784 do Livro dos Espíritos. Eu até já trouxe essa questão aqui, mas ela se aplica com perfeição de luva a esse momento da história do Brasil. A perversidade do homem é muito grande, Kardec pergunta. Não parece que o homem recua ao invés de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Imagina, Kardec, meus irmãos, assim, a sensação que a gente tem olhando é que a perversidade está aumentando tanto que a sensação que tem é que há um recuo, pelo menos moralmente é um recuo. Olha que ele foi muito inteligente. Não dá para dizer que é um recuo tecnológico, porque avança, né? A tecnologia avança, a economia avança, mas moralmente parece que a gente está retrocedendo. Os espíritos respondem o seguinte: engano vosso. Observai bem o conjunto e vereis que o homem avança, uma vez que compreende melhor o que é o mal e a cada dia corrige abusos. Então preste atenção. Tudo bem que, sobretudo levando em consideração que os meios de comunicação dão ênfase à catástrofe, aos assassinatos no final de semana, é o que vai dar Ibope de manhã, nos rádios, na segunda-feira. A gente sabe que está acontecendo isso, ninguém está negando, isso está acontecendo mesmo. Mas avanços no papel que a mulher desempenha, no papel que a sociedade está tendo, só que eles fazem o seguinte, eles dizem, tudo bem, está tendo avanço. Aí eles dizem assim, só que é preciso que o mal chegue ao extremo, para que o homem sinta a necessidade de fazer com que haja o bem e as reformas. Então aqui está entendendo o seguinte, está tendo avanço, mas às vezes há um acúmulo do mal chegando ao extremo, só assim as pessoas sentem necessidade do bem e das reformas. É quando o mal chegar ao extremo que você sente falta do bem. Pelo amor de Deus, dá um tempo, eu quero dignidade, eu quero ética, eu quero o mínimo de princípio, eu quero o mínimo de justiça. A violência da polícia
naquela primeira manifestação para baixar os 20 centavos, ela não foi tão maior do que a histórica violência institucional no Brasil. O que é uma violência institucional? Violência institucional é você pagar o imposto do pão que você come, do arroz, da água que você usa em casa, da luz. Você paga imposto. Aí você está com o filho doente, você chega num hospital público que não tem atendimento. Isso é violência institucional, porque você pagou pelo serviço. Mas às vezes a verba veio. Alguém desviou. A verba às vezes veio, ninguém desviou, mas alguém não quis atender. Como aquela pessoa que estava colocando dedo de silicone no SAMU para fingir plantão. A pessoa que não foi socorrida no dia do seu plantão, que você não estava lá e que morreu, está na sua cota pessoal. Está na sua cota pessoal. Você foi um assassino. Então, não é somente lá em cima que está a problemática a ser transformada, aqui na base também. E aí tem que chegar a esse extremo do mal. Para a gente sentir saudade do bem e reformar, porque a lei do progresso atua sempre, sempre. Aí nesse processo, a gente se perguntaria qual o papel do Evangelho? Qual o papel, como Jesus pode colaborar conosco? Será que Jesus tem a ver com a cultura? Será que Jesus não tem nada a ver com a cultura? Será que Jesus tem a ver com o momento histórico? Ou será que ele está acima de tudo isso? Ou ele é contra tudo isso? Ou muito pelo contrário? Qual seria o papel do Evangelho de Jesus na vida do ser humano para transformar o estado de todas as coisas? Esse é um estudo também teológico bem interessante, que seria o papel do Evangelho na cultura e na política, por exemplo. Qual seria o papel? Seria eleger um deputado? Isso é muito simplista, né? Chega lá em cima, você é seduzido pelo poder, se corrompe com ou sem Evangelho. A gente vê isso. Malas e cuecas com dólares. Membros de religiões que se elegem deputados e entram em processos de corrupções também. Aí, além de ferirem porque são corruptos, ainda eles cometem o equívoco de decepcionarem aqueles que, buscando uma resposta através do Evangelho, encontram aquele homem que se dizia pregador do Evangelho, mas um corrupto como outro qualquer. É uma decepção moral e espiritual para as pessoas. E aí, Helmut Richard Niebuhr, ele faz o que a gente chamaria de um estudo clássico sobre Cristo e cultura, em que ele distingue 5 diferentes possibilidades de compreensão do papel de Jesus junto à cultura. Eu vou ler os 5 para depois a gente discutir um pouco sobre eles. Primeiro seria Cristo contra a cultura. O segundo seria Cristo da cultura. O terceiro seria Cristo acima da cultura. O quarto seria Cristo e a cultura em paradoxo. E o último, Cristo como transformador da cultura. Então, classicamente, os estudos sobre o papel do Evangelho de Jesus em relação ao momento histórico e à cultura na qual nós estamos inseridos, porque nós não podemos vivenciar o Evangelho como se a gente não estivesse no mundo. Não dá para fazer assim, existem umas coisas do mundo, aqui é uma coisa da igreja. Isso não existe, você pode até tentar dizer isso aí, você pode dizer teoricamente isso, mas você está no mundo. Porque quando você sai da sua igreja, do seu centro espírita, da sua religião, você vai trabalhar no mundo. Você vai conviver com as pessoas na universidade, na escola, no trabalho, onde quer que você seja, na família, no mundo. A religião não cria uma redoma que nos protege do mundo. Nós estamos no mundo. Então vamos entender como Jesus pode colaborar com a nossa vida no mundo e não negando o mundo. Então a primeira coisa que a gente percebe é que eles, no estudo de teologia que eles vão fazendo acerca desses 5 princípios, é que os 2 primeiros, eles são claramente equivocados. Jesus contra a cultura e Jesus acima da cultura. Né? Ou Jesus da cultura, aliás. Porque o que a gente entende como esse processo é que há aí uma distorção do papel de Jesus. No primeiro, Jesus contra a cultura, há uma rejeição da cultura. É como se assim, Jesus não tem nada a ver com isso. O mundo não tem nada a ver com a proposta de Cristo. Vamos nos isolar. O mundo não presta, o mal está lá fora. Vamos criar nosso clubinho, a nossa igrejinha de salvação pessoal, e o mundo lá fora não nos serve. Aí tem até aquelas pessoas que se isolam do mundo, né? Pessoas que vão viver sem energia,
um comportamento de 2, 3 séculos atrás, porque é uma negação completa do mundo. Por exemplo, a gente quando percebe essa crise entre muçulmanos e cristãos, a crise do mundo ocidental versus o mundo muçulmano, é a negação que o mundo muçulmano tem, em alguma medida, dos valores do mundo ocidental. Muitos valores que nós oferecemos para o mundo, como conquistas do mundo ocidental, são positivos, mas muitos são negativos. Depende da perspectiva. A gente pode imaginar que a gente quer criar uma democracia no mundo árabe. Como eles querem rejeitar a nossa cultura, eles vão dizer, mas não queremos mulheres como as de vocês. Porque eles vão pegar uma escola de samba e vão dizer assim, eu não quero uma mulher objeto. Da perspectiva deles, eles estão certos. Se eles pegarem uma revista Playboy, vão dizer, vocês transformaram as mulheres nos objetos, nós não queremos isso para as nossas mulheres. Da perspectiva deles, eles estão corretos. Não entendem que a liberdade de escolha, mas a liberdade de escolha termina também gerando distorções, também é verdade. Mas a liberdade de escolha, sociedades e formas de construir. E nós temos a segunda opção, que seria Cristo da cultura. Seria uma adoção não criteriosa e sem qualificação nenhuma de tudo. Então, Jesus topa tudo. Jesus da nova era. Jesus em. Né? Tudo é permitido. Não, o cristianismo topa tudo, Jesus é liberal, Jesus é compreensivo. E aí a gente peca por não seguir o conselho de Paulo, que já prevendo isso dizia, tudo me é permitido, tudo, mas nem tudo me é conveniente. Então, essas duas opções aqui, elas estariam grosso modo representando os polos fundamentais da fé cristã e os polos extremamente liberais da fé cristã. Seria uma leitura enganosa. Os outros três tipos, eles estariam muito mais de acordo com a proposta do Novo Testamento. Que seria, o terceiro representaria a posição tomista de Tomás de Aquino, que é uma posição teológica. O quarto seria uma posição dialética existencial, aquela ideia de Jesus, cultura, um paradoxo. Então há uma tensão dialética existencial sempre entre o evangelho e o mundo. E a quinta proposta, a quinta visão seria Jesus como transformador da cultura, seria uma visão teológica contemporânea. Ele não estaria contra, ele não estaria a favor, ele não estaria acima, nem em conflito existencial dialético. Ele estaria como alguém para propor a cultura mudar de estado. Dar um passo à frente. Crescer. Eu vou dar um exemplo disso baseado numa amiga minha. Uma amiga minha chegou, eu faço parte de um projeto que é contra o aborto, Brasil contra o aborto, e ela chegou para mim dizer assim, que olha, quem mais financia o aborto no mundo é a ONU, é a Unesco, é a Fundação Ford, e não sei o quê, são órgãos do demônio, parará, 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 parará. Aquele discurso bem, senão você está equivocado. Não é bem assim. Como não é assim? Olha, a ONU, ela foi fundada depois da Segunda Guerra para evitar uma nova guerra. É um órgão perfeito, mas sem ele, nós não teríamos um Conselho de Segurança, nós não teríamos muitas das guerras evitadas por uma pauta de discussão dentro de um plenário da ONU, da Assembleia da ONU. A Unesco também é um órgão suprainstitucional formado para ajudar a melhorar as coisas. A Fundação Ford, que é uma fundação do grupo Ford, que financia pesquisas no mundo inteiro, ela também não tem nenhuma intenção demoníaca. Agora, o que acontece é que a ONU, a Unesco e a Fundação Ford não têm uma visão espiritual do mundo. Então, nosso objetivo não é destruir a ONU, a Unesco e a Fundação Ford. O nosso objetivo é levar a pauta de discussão dessas instituições que há vida nos fetos. Não é encará-los como inimigos, mas como instituições e instâncias carentes de uma visão espiritual. A mesma coisa, Jesus não está contra a cultura, nem quer estar acima da cultura, nem quer estar a favor de tudo. Ele quer sempre que a gente dê um salto à frente, que a gente mude o comportamento, que a gente avance na conduta moral. Lembra lá, já falei várias vezes disso aqui, no Velho Testamento, quando ele chega naquela região da Judéia, em que as pessoas eram muito embrutecidas, e para elas bastava fazer o ritual do templo e não fazer o mal a ninguém, que estava tudo ok na relação com Deus. Jesus chega e pede, vamos dar um passo à frente? Ouviste o que vos tem sido dito, não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam, mas eu digo o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles vos façam. Então, não é não fazer o mal, é fazer o bem. Então é um passo à frente, Jesus está sempre nos propondo avanço. Ele está sempre nos propondo progresso.
Ele está sempre propondo que a cultura transforme-se. Mas a cultura vai se transformar lá em cima, assim, no coletivo, de repente? Não. Ela não se transforma assim. Todas as revoluções que vieram de cima para baixo, por mais bem intencionadas que fossem, ao final do processo histórico se mostraram esgotadas. Quando, em 1917, na Rússia, criou-se a revolução, e começou assim, se discutindo uma coisa simples. Parece-me que o preço do trigo era do pão. E terminou criando a Revolução de 1917, criando a União Soviética. Lenin, né? Que depois gerou a reforma lá, inspirou Che Guevara e Fidel Castro para fazer em Cuba, Mao Tse-tung para fazer na China. Era de cima para baixo. Nós somos os homens cultos e vamos transformar esse povo. Vamos educá-los, vamos dar uma visão de mundo melhor. Não funcionou. A União Soviética não existe mais. Cuba é um pálido retrato de um país. A China virou um sistema capitalista econômico que mantém-se no sistema político comunista, ninguém sabe até quando. E, finalmente, a Coreia do Norte hoje é uma piada internacional. Não funcionou porque era de cima para baixo. Mas, quando a gente começa a ver a estrutura de transformação no Brasil, a gente pega o que é que os chineses estão preocupados. Então, você dá o Bolsa Família. As pessoas passam finalmente a comer, a ter o mínimo. Elas não vão ter que estar mendigando o serviço na sua casa para trabalhar feito um condenado, 16 horas para ganhar 10 conto no final do dia por uma arrumação de casa. Porque ela já come, então você tem que pagar decentemente a ela. Mas aí o que é que acontece? Depois de um tempo, isso não é mais o suficiente. Elas vão querer mais. E isso é a lei do progresso. Hoje na China, o governo está investindo na economia interna para manter a economia aquecida. Mas ele sabe que quando os chineses começarem a comprar TV, tiver tudo, eles vão querer liberdade de expressão. Eles vão querer democracia. A gente já está um estado à frente, a gente já está numa democracia imperfeita, mas já está numa democracia. O que a gente quer? Uma democracia melhor, de melhor qualidade, serviço de melhor qualidade, uma sociedade melhor. Então tudo isso é muito bem-vindo. O objetivo geral é ótimo, as metas é que nós temos que pensar a cada momento, para não se esvaziar. E aí lembrar, se de cima para baixo não funciona mais, voltemos para nós. Como é que eu, vendo da TV, no sofá da minha casa, os manifestantes na rua, ou no máximo curtindo e compartilhando alguma coisa no Twitter e Facebook, posso colaborar com essa transformação moral do meu país? Mudando a minha conduta moral de cidadão. Porque nós estamos num momento histórico, não de grandes líderes. Veja, é interessante, esse movimento não tem um líder. Acabou. Sabe por quê? A sociedade amadureceu. Muitas pessoas são capazes de ter voz e vez de dizer o que pensam. Gera um pouco de caoticidade de organização? Gera. Claro, quando você não tem alguém para aglutinar as coisas. Parece não ter ordem, mas está funcionando. Talvez se eu tivesse um líder, era mais fácil destruir. Porque se alguém chegasse na frente, eu sou o representante desse movimento, imediatamente o establishment político ia atrás do poder dessa pessoa, e todo mundo tem, para desmoralizar ela, para desmoralizar o movimento. Mas como não tem uma pessoa, eles estão tentando desmoralizar o movimento através das pessoas que se excedem ao final das noites de protesto, vão queimar alguma coisa. E é uma minoria. Você vê lá, ontem em Belo Horizonte, tinha 50 mil pessoas, e foram mais ou menos 50 pessoas que queimaram as concessionárias. Então você não pode pegar o comportamento de 50 para invalidar a tentativa de mudança das 50 mil. Mas não tem um líder, porque não tem mais esse momento. Então, cada um de nós pode colaborar. Não precisamos esperar um salvador. Nós temos já uma sociedade que cada um é capaz de fazer sua parte. Como empresário, como pai, como mãe, como filho, como cidadão, onde quer que nós estejamos, agindo com dignidade. A gente vai fazer nossa parte na mudança desse comportamento, de toda essa estrutura de mudança social que a gente tem hoje. Trata-se de trazer o Evangelho à cultura para redimi-la. A cultura não tem que ser antagonizada, negada, destruída, marginalizada, tem que ser redimida. E somente Jesus pode redimir uma alma e uma sociedade. Pela transcendência de sua proposta amorosa, fraterna, pacífica. Então, se tem que haver a cultura tem que ser redimida, a cultura é um abstrato. Onde é que eu posso pegar o concreto da cultura? Eu sou o concreto da cultura. Redimindo-a, roçando como cidadão,
eu contribuo na redenção da cultura humana. E eu, através da minha prática de indivíduo, e cada um de nós assim procedendo, nós estaremos dando testemunho pessoal do quanto do cristianismo que pregamos nós vivenciamos. Já faz parte da nossa prática. E aí, mais do que curtir ou compartilhar fotos e cartazes interessantes, e deve ser feito porque é importante também essa mobilização através de redes sociais, mais do que isso, eu vou trazer para mim essa questão. Eu coloquei no meu Facebook um cartaz que eu achei interessante. Entre as muitas e criativas manifestações das pessoas na rua, tinha um de duas jovens segurando um cartaz que dizia: se a bomba é de efeito moral, por que não joga no Congresso Nacional? Até rimou, né? Então eu fui, botei no meu Facebook, 450 pessoas compartilharam em menos de 30 minutos. Significa que cada pessoa dessa colocou no seu próprio Face essa imagem, que quem viu também fez esse processo, essa rede de compartilhamento. Mundo de regeneração, poder não estar mais na mídia, a gente também tem poder de divulgar e de discernir, de discutir os temas através das redes sociais. Faz parte do projeto. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles falam sobre a necessidade providencial da riqueza, eles dizem que o mundo do futuro terá as comunicações facilitadas para permitir o avanço da Terra. Isso dito em 1857. 1857. Nem luz elétrica tinha. Pobre Thomas Edison estar nascendo. Está lá, os Espíritos dizendo: para o avanço da Terra, as comunicações vão ser facilitadas e a união entre os países em busca de recursos econômicos vão ser aprimoradas. E as nações que não têm algumas coisas vão buscar nas outras que têm e assim vão fazer estas avançar. 1857. A África sempre teve miséria. Sempre teve miséria. O que foi que nós ocidentais fizemos pela África? A gente no máximo fez We are the world, we are the children. Somente, a gente fez uma música bonita. Nem da tua época não, Andrés, não ri não. É uma música bonita, comovente, Michael Jackson cantando. Eu lembro, vocês na minha época, a gente arrepiava de ver a música, né? Aí compraram algumas comidinhas e jogaram na Etiópia e tal. Pronto. A China, de avião, para nem tocar no povo, exatamente, bem lembrado. Tamo aí, galera, né? A China está indo para a África, porque precisa de alimentos, fazendo a redenção de vários países africanos. E o que a gente está vendo? É que pelo interesse econômico, nós estamos gerando fraternidade. Porque o bem, ele acontece. Se a gente está esperando que a regeneração vai acontecer dentro das igrejas evangélicas, do centro espírita, da igreja católica, dos tempos budistas, esqueça. A gente já tem essa mensagem há muito tempo. Está faltando fazer, então alguém vai fazer. Tem o plano B, viu? C, D, F, todos os planos. Eles vão esperar pela nossa inércia. E aí chega um momento que a história faz puf, catapulta para um novo momento. É o que a gente está vendo. Algum resultado já se tem desse movimento. Certamente que o ano que vem, eu fui fazer uma palestra, foi interessante. Me chamaram para fazer uma palestra em João Pessoa, num evento político. E eu fui confesso a vocês, com sensação meio estranha assim para mim. Poxa, isso combina comigo, meu Deus do céu. Eu estava me sentindo traindo minha própria consciência. É essa a palavra que define. Aí eu pensei, poxa, mas primeira coisa que eu tenho que perceber é que todo mundo é filho de Deus, inclusive quem está lá. E eu perguntei para mim, pô, Papai do Céu, como é que eu posso contribuir com uma reflexão sobre quem está lá? E aí foi surpresa para mim, porque 500 pessoas, entre eles vários prefeitos, e eu levei uma palestra muito dura. E eu coloquei uma senhora segurando uma chapa de dente, que era assim como chamava na minha época, hoje é prótese dentária. Eu sou da época do ri-ri, não do zíper. Certo? Eu fui comprar ri-ri num lugar e o caba ri-riu da minha cara. Né? Porque era zíper ou fechecler. Então, a mulher com a chapa, uma prótese de dente na mão. Aí eu coloquei o gráfico do IBGE de curva, né, das idades no Brasil e disse: aquela eleitora que ganhava uma chapa de dente e votava em você o resto da vida, ou já morreu ou nem vota mais. O neto dela, que é o eleitor de hoje, ele ainda pega a chapa, mas vota contra, porque sabe, partindo do pressuposto que esse dinheiro é dele, que você está devolvendo através da corrupção. Por isso que muitos
não foram eleitos aqui na Paraíba. Várias pessoas com a prefeitura na mão, com reeleições garantidas, perderam. Porque a geração atual, ela recebe, ela ainda é, sabe, sacaninha, né? Vamos lá. Ainda vai lá pedir o favor, mas ela já não vota mais. Porque o que dá audiência é um caba safado. Recebe e fica com raiva do cara. Isso é um avanço. Porque a próxima geração nem vai querer. Vai dizer, eu quero um benefício para a coletividade. Não vem me prestar favor não, porque eu tenho dinheiro para comprar. Eu tenho dignidade, eu me dou isso. Não venha me comprar. Eu quero um projeto para a coletividade. Aí há avanço. É isso que a gente está vendo que vai acontecer. Há avanço. É esse momento que a gente está indo. São essas as transformações. E aí o que a gente tem que se perguntar é, como é que eu posso fazer para também colaborar com tudo isso? Eu já falei para vocês aqui que eu moro perto de uma escola e me dói passar na frente da escola. Eu passo na frente da escola 20 para as 7, 15 para as 7. Nem o vigia chegou. Lá na frente eu encontro com Motiva. Tem fila de carro para entrar. À noite, aí eu vejo o movimento completo. A aula que é para começar às 6h30, começa às 7h30 e 8. De 7 horas está fechado o portão. De 9, as crianças estão indo embora. A culpa é do governo aí já? Não. São dos professores, do diretor, do supervisor de ensino. Todo mundo faz parte da escola. Ah, mas não temos condições. Aí no mesmo município, uma escola consegue boa avaliação. É o mesmo público de crianças carentes. Professores ganham a mesma coisa. Uma escola consegue bons resultados e as outras não conseguem. E a culpa é toda do governo. A gente tem que olhar para essas manifestações e perguntar qual é a minha colaboração para o país não ser melhor. E qual pode ser a minha ação para o país ser melhor. Como é que eu posso deixar o Cristo transformador da cultura, o Cristo que vai redimir a cultura, redimir a mim, para que eu redima a cultura também. Então, mais do que curtir, mais do que compartilhar, precisamos compartilhar afetos, precisamos compartilhar modificações interiores, para que a gente não seja um mero telespectador, revolucionário de pijama, vendo em casa e torcendo para que tudo dê certo, sem mover uma palha para ajudar Jesus na regeneração da humanidade. Que Deus nos abençoe. Eu queria encerrar aproveitando para dizer que a UF tem um site agora, né? Então essas palestras que vocês estão vendo estão sendo gravadas e muita gente diz assim, como eu queria que fulano estivesse aqui escutando tudo isso, né? Embora quem está aqui é porque era quem precisava escutar, tudo bem, não vou discutir isso hoje, né? Mas de repente fulano não veio, você vai poder depois entrar no site e mandar um link para fulano ver a palestra, como já acontece em outros centros espíritas, gravando também para vender também, para colaborar com as obras do centro. Então, muita paz a todos.